E depois de mais uma atuação brilhante do nosso craque Landinho Mineiro, vamos ver que música ele vai pedir. Bom, é que foi um trabalho em grupo, né? Eu ouvi o que o professor falou e segui o que ele disse. Não quero pedir música, não. Eu queria pedir um livro. Pode ser? Então, queria Sertões, de Euclides da Cunha. Solta aí. Valeu. Bom, vamos lá. O Planalto Central do Brasil desce, nos litorais do sul, em escarpas inteiriças, altas e abruptas. Hora do Enem no ar para mais um desafio de redação. Sim, porque escrever é preciso. E hoje vamos treinar o tema, anota aí, como combater o preconceito linguístico no Brasil. E quem vem ajudar a gente são os professores Eliane Campos e Rodrigo Peixoto. Sejam bem-vindos. Obrigada. Bem, professora. Tudo bem? Bem, você? Tudo bem, professora? Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Bom, vamos começar do começo. O que é preconceito linguístico? O preconceito linguístico, Landi, é uma atitude de julgamento em relação à nossa diversidade linguística. É você não respeitar o falar alheio, o sotaque do outro, o dialeto que ele tem, que ele traz, né, da sua família, do seu ambiente familiar. Então, é sempre julgar esse falar. Tem um livro, Landi, muito importante para discutirmos esse tema, que é o livro Preconceito Linguístico, do professor Marcos Banho. Vou mostrar para vocês. É esse livro aqui. E na epígrafe do livro tem uma citação do Spinoza, que é muito importante para o debate. Então, tenho me esforçado por não rir das ações humanas, por não deplorá-las, nem odiá-las, mas por entendê-las. Então, basicamente, é a gente aprender a respeitar o outro, mas também entender por que ele fala assim, por que ele diz assim. E esse é um tema com chances de cair no Enem? Certamente. Qualquer problema social que haja no Brasil é tema de redação do Enem. A gente deve pensar o que causa o preconceito linguístico. Existem diversos fatores que fazem com que uma determinada variedade da língua seja eleita a mais prestigiada. Então, quando a gente tem preconceito, a gente não respeita o indivíduo, porque as pessoas usam a língua de diferentes formas e por diferentes causas, como origem, como sexo, como classe social. Então, a gente deve pensar nesse tema como um reflexo de outros preconceitos que existem na sociedade. E é importante lembrar, Landi, que, por exemplo, em 2014, no Enem, teve uma questão, por exemplo, que tratava de uma música cantada por Luiz Gonzaga. Olha o de novo chachando, olha o de novo para chachar. E tinha essa música, ela falava um pouquinho desse uso dos registros regionais. E falava dessa expressão cabra, né? Cabra da peste. E eu vou pegar, então, a questão para a gente ver rapidinho. O comando dizia: a letra da canção de Antônio de Barros manifesta aspectos do repertório linguístico e cultural do Brasil. O verso que singulariza uma forma característica do falar popular regional é. Então, destaco aqui o uso do verbo singularizar, né? Ou seja, é algo específico, é algo que remete a um uso peculiar de uma determinada região. Então, o candidato ele precisava ter muita atenção com esse verbo, tá? Para poder selecionar a resposta correta. Então, entre as opções, tinha isso é um desaforo, diz que eu estou aqui com alegria, vou mostrar para esses cabras, vai, chama Maria, chama Luzia, vem cá, morena linda, vestida de chita. Né? Então, é uma questão que salta aos olhos, o que é bem diferente do padrão, né, da norma culta, linguística, enfim. Os cabras, né, que eu acho que faria referência bem a essa expressão cabra da peste, que muita gente conhece. Também vale reparar o final, né? Ali a assinatura do texto tem Gonzaga, talvez se o candidato soubesse que Gonzaga é do Nordeste, já identificava ali, né, uma palavra que é característica de lá. Bom, falando aí em texto, a gente tem uma aqui que poderia ser muito bem um texto de apoio da redação. Vamos dar uma olhada? É um trecho do livro Preconceito Linguístico, que a professora até citou aqui, do Marcos Banho. Ele fala sobre a unidade linguística do Brasil, que para ele é um mito.
Vamos lá. Esse mito é muito prejudicial à educação porque, ao não reconhecer a verdadeira diversidade do português falado no Brasil, a escola tenta impor sua norma linguística como se ela fosse, de fato, a língua comum a todos os mais de 200 milhões de brasileiros, independentemente da sua idade, de sua origem geográfica, de sua situação socioeconômica, de seu grau de escolarização, etc. Com isso também se nega o caráter multilingüe do nosso país, onde são faladas mais de 200 línguas diferentes, entre línguas indígenas, línguas trazidas pelos imigrantes europeus e asiáticos, línguas surgidas das situações de contato nas extensas zonas fronteiriças com os países vizinhos, além de falares remanescentes das diversas línguas africanas trazidas pelas vítimas do sistema escravagista. E, claro, nega a existência da língua de sinais, a Libras, que é a língua empregada por milhares de surdos país afora. O texto fala da diversidade da língua portuguesa, mas também o candidato não pode sair escrevendo do jeito que quer na dissertação, né? Com certeza, Lande. Na escola, a gente comenta muito com os alunos a noção de adequação, né? O que a gente procura introduzir é a ideia de que existem contextos adequados ou não adequados a determinados usos linguísticos. Então é como se fosse uma roupa, né, professora? Exatamente. A língua é como se nós vestíssemos da língua para nos comunicarmos. Então, determinados ambientes pedem uma roupa, por exemplo, mais chique, um casamento, um debate, uma palestra, então, uma apresentação de TV, né? Então, você precisa estar mais adequado àquela situação e falar um português também adequado àquela situação. Já se você for para a praia, de uma forma mais contraída, você não vai falar uma mesóclise na praia com seus amigos, né? Dar-te-ei uma prancha de surf, né? Você tem que se adequar àquele ambiente. E para além dele citar as comunidades indígenas, as línguas delas, ele também fala de uma questão que pouco tem avançado no Brasil. Eu não sei se você sabe, e pouca gente sabe, que o Libras, a língua brasileira de sinais, ela é a segunda língua oficial do Brasil. Então é preciso que medidas sejam tomadas para que essa comunidade, os surdos, saiam desse isolamento social e que ela seja difundida para nós todos. Ou seja, não existe só o português no Brasil como língua oficial. É importante destacar isso. Não existe só um jeito de falar. Pelo que eu estou entendendo, não existe isso de falar certo e falar errado. Do ponto de vista da linguística, certo e errado é quando você não consegue transmitir uma mensagem ou se comunicar. Então, se você consegue se comunicar, está certo. Resta saber se está adequado ou não adequado àquela situação. E nesse contexto do não adequado e adequado, a gente precisa pensar que uma prova do Enem requer uma formalidade do aluno. Eu queria destacar um poema do Oswald de Andrade que trata desse assunto que eu acho muito interessante. Oswald de Andrade, ele é um autor da primeira fase modernista e algumas das principais características da primeira fase modernista era a inserção da cultura popular na literatura e a renovação de linguagem. E o poema se chama Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, o Oswald, ele escreve lá para 1920, entre 1920 e 1930. Então, já nesse tempo, ele já levantava a questão das regras gramaticais caberem ou não num contexto espontâneo de fala. Afinal, se você está numa situação de perigo, você não vai pedir ajude-me, usando a regra da ênclise, que diz que nós não devemos começar frases com pronomes oblíquos. Você vai falar, me ajuda. No entanto, se ele for escrever uma prova, como a da redação do Enem ou outros textos, ele deve usar a regra da variedade considerada padrão. Agora, e se o candidato achar que no Brasil não existe preconceito linguístico? Ele pode até achar, Lende, mas ele não pode escrever, tá? Porque esse tema, ele é um tema que ele já determina uma tese, né? Então, ele parte da ideia de que existe preconceito linguístico no Brasil. Ele não está pedindo a opinião do candidato sobre isso. E os textos que compõem a coletânea de abertura da redação normalmente já provam que se aquilo está sendo indicado como um problema, é de fato um problema. Não cabe ao aluno questionar alguns dados que são considerados verdade. Como combater o preconceito linguístico no Brasil? Esse é o tema. Professora Eliane,
professor Rodrigo. A gente estava falando da diferença entre opinar e argumentar. E um texto que ajuda bastante nessa hora é o texto da Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, escrita em 1996. Vamos dar uma olhada? Anota aí. Considerando que a invasão, a colonização e a ocupação, assim como outros casos de subordinação política, econômica ou social, implicam frequentemente a imposição direta de uma língua estrangeira ou a distorção da percepção do valor das línguas e o aparecimento de atitudes linguísticas hierarquizantes que afetam a lealdade linguística dos falantes. E considerando que, por esses motivos, mesmo as línguas de alguns povos que acederam à soberania se confrontam com um processo de substituição linguística decorrente de uma política que favorece a língua das antigas colônias e das antigas potências colonizadoras, considerando que o universalismo deve assentar numa concepção da diversidade linguística e cultural que se imponha simultaneamente às tendências homogeneizadoras e às tendências para o isolamento enquanto fator de exclusão. Eu gostaria que vocês comentassem esse trecho, por favor. O texto destaca alguns pontos importantes, que seriam os processos migratórios. Os processos migratórios dão origem a muitas línguas. Então, por exemplo, o português, o português considerado padrão, e o português que falamos também cotidianamente, ele é advindo do latim vulgar. O latim vulgar é advindo do latim clássico. O latim clássico era falado por classes mais abastadas na Península Itálica, lá na época do Império Romano. Com a expansão do Império Romano, os soldados romanos, nas suas lutas e guerras por território, transmitiram esse latim vulgar, que era um latim considerado a língua do povo da época. E aí, depois disso, o latim vulgar deu origem às línguas neolatinas, o francês, o português, o espanhol, o catalão e outras tantas. Então, se a gente for pensar bem, o português ele vem da língua do povo. Então, por que a gente vai descaracterizar um falar também do português coloquial no Brasil, por exemplo? O candidato ele pode, na argumentação dele, trazer esses dados históricos, geográficos, para sustentar a argumentação. Outro fator importante que o texto aponta é que é preciso combater essa tendência a tornar a língua homogênea, porque essa tendência causa exclusão. E ele marca como valor a diversidade cultural e linguística. Uhum. Ele pode, inclusive, ser usado como argumento de autoridade, se não compuser, é claro, a coletânea de textos da prova do Enem. Uhum. Porque é importante que o aluno saiba dialogar com as informações que são consideradas verdades, os documentos, as declarações universais como essa, para poder fazer as afirmações. Não basta o aluno só opinar, ele tem que dialogar com o conhecimento que já existe para poder fundamentar o que ele quer dizer. No dia da redação, o aluno tem que lidar com a pressão. Ele tem que ler os textos, tem que fazer muitas questões, e aí tem um tempo que fica ali martelando na cabeça dele. Rola uma pressão, né? É difícil. A dica é que ele, assim que abrir o caderno de provas, observar com muito cuidado o tema, os textos motivadores, o comando, né? Ou seja, como combater o preconceito linguístico no Brasil. A gente tem aqui algumas palavras-chave. Preconceito linguístico e Brasil. Então, não é para falar do mundo, né? Você tem aí um recorte. Outra questão, o aluno, ele precisa já no início vislumbrar uma tese, ou seja, a opinião que ele vai dar sobre esse tema. Argumento 1 e argumento 2, que seriam as justificativas sobre a tese que ele escolheu, e a proposta de intervenção. A proposta de intervenção seria ideias que ele sugeriria para combater esse preconceito. O que a gente orienta é que eles têm mais ou menos 1 hora para poder fazer o próprio texto. Além do que a Eliane já disse, eu também gosto de sugerir que eles usem referências para começar o texto, para dialogar com a cultura, referências históricas, cinematográficas, literárias, porque também é importante mostrar repertório cultural nessa prova. É uma prova que exige isso dos alunos. Bom, vocês já falaram, vale repetir, que tem que estar ligado no que está acontecendo no Brasil e o que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo na hora do Enem também, né? Sim, é muito importante o aluno, o candidato, desenvolver um olhar questionador perante a realidade. Afinal,
será que é tão natural assim a gente rir do sotaque de alguém? São coisas que o aluno deve pensar. Eu sugiro aos alunos tentarem resumir de uma maneira bem breve as questões principais de todos os conteúdos que eles aprendem em qualquer disciplina. Porque tudo isso pode servir depois como argumento para que eles tomem posicionamentos nos parágrafos de argumentação. Agora, a proposta de intervenção é uma coisa que sempre rende assunto, né? Porque não é qualquer ideia que, de fato, é uma proposta. Para haver uma boa proposta de intervenção, alguns aspectos devem estar muito claros na cabeça do aluno e também na escrita, né? Exemplo, nesse tema, como combater o preconceito linguístico no Brasil, ele pode, na introdução, afirmar que existe, sim, preconceito linguístico no Brasil, né? E pode já sugerir os dois argumentos que ele vai utilizar. Então, pode sugerir a escola como um dos agentes para combater esse preconceito. E também pode ser através das mídias, né? Como a televisão, por exemplo. Então, a televisão pode promover algumas novelas com atores locais, sem caricaturar os personagens. Pode também ter mais notícias e reportagens sobre todas as regiões do Brasil, e não só do eixo Rio-São Paulo, como é normalmente, e representar, de fato, a diversidade rica que o nosso país tem. É muito importante que o aluno tenha consciência de que ele deve acessar agentes que realmente possam causar mudança. Porque a tendência é que os alunos, às vezes, sejam muito vagos e digam coisas como a sociedade precisa mudar. Então, como é que a sociedade muda? A gente pode considerar que a escola é um agente de mudança. Então, ele pode propor que a escola aborde mais a questão das variedades linguísticas, né? Aí tem que dizer como. Aí, por meio de projetos interdisciplinares entre linguagens e humanas. Enfim, ele precisa deixar a proposta bem detalhada, para que alguém que leia possa realmente ver que é possível ser feita, com agentes que possam, de fato, realizar. Vamos ver mais um texto que fala do tema e retoma o que a gente estava conversando? É mais um trechinho do livro Preconceito Linguístico. Vamos lá. No âmbito do Estado brasileiro, por exemplo, vemos com grande satisfação o surgimento de instituições oficiais de combate ao racismo, como a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, criada em 2003. Ao sexismo, como a Secretaria Especial de Política para as Mulheres, criada em 2002, entre outras iniciativas semelhantes voltadas para a inclusão social de segmentos historicamente marginalizados e oprimidos. Não existe, porém, absolutamente nada que se pareça com uma política linguística oficial, planejada, explícita, teoricamente bem fundamentada, que se ocupe, por exemplo, dos direitos linguísticos dos falantes de línguas minoritárias, mais de 200 no Brasil inteiro, que defenda e valorize a diversidade linguística do português brasileiro, que lute pelo reconhecimento e pela legitimação, inclusive no âmbito educacional, das características especificamente brasileiras de falar a língua majoritária, características presentes no nosso modo de falar o português há séculos, mas até hoje veementemente combatida pelos defensores de um ideal de língua pura, antiquado, conservador e assumidamente reacionário. No entanto, desde 1996, circula pelo mundo, sob patrocínio da Unesco, a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, proclamada naquele ano na cidade de Barcelona, Espanha. Esse texto já dá uma pista de uma proposta de intervenção. Alguns textos de apoio fazem isso, né? Com certeza, Lande. O professor Marcos Banha ele reclama da ausência de instituições no Brasil que se preocupem em combater esse preconceito linguístico, em discutir isso de uma forma mais madura na nossa sociedade. Uma ideia para o candidato é aproveitar essa crítica e sugerir que na proposta de intervenção, por exemplo, que o Estado brasileiro crie um órgão especializado para discutir essa questão, né, com pessoas capacitadas, etc. Outro fator que o texto aponta é a necessidade da inclusão de outras variedades, né, no contexto escolar. Já é assunto de língua portuguesa, variedades linguísticas. No entanto, a gente deve pensar que, será que os professores, não só os de língua portuguesa, estão
capacitados para lidar com alunos que vêm com variedades diferentes, a gente tem que pensar em alguma situação que possa reverter esse quadro. As universidades, por exemplo, podem criar cursos de pós-graduação ou de capacitação para que os professores possam lidar com essas questões. Afinal, os alunos não podem se sentir oprimidos e desrespeitados. E é importante que eles também se sintam prestigiados, senão eles não vão ter acesso a outra variedade, que é a oficial, que é a que ele precisa para fazer a redação do Enem e tantas outras, que ele vai precisar em tantas outras situações da vida dele. Vamos passar por outros pontos importantes desse texto. Professor, por que o ideal de língua pura ainda é tão defendido? Eu acredito que haja um desconhecimento, é uma questão do senso comum, né? As pessoas não sabem que as línguas a gente costuma comparar a organismos vivos. Elas estão sempre se modificando, se alterando. Veja o exemplo do vocábulo você. Ele já teve várias maneiras de ser escrito na língua portuguesa. Ele já foi vossa mercê, ele já foi vós mercê, ele agora é você oficialmente, mas em algumas variedades as pessoas não falam mais você, elas falam cê. Isso já foi considerado errado. Então as pessoas devem ter mais calma ao lidar com as diferenças e talvez pensar que o que hoje é certo já foi errado. Além disso, também é importante ressaltar que essa diferença nem sempre esteve presente nas escolas. A lei que torna obrigatório o ensino básico no Brasil, ela é muito recente. Então, antes, as escolas elas recebiam um número de alunos que vinham de classes mais abastadas, que tinham contato com a leitura em casa. Os pais provavelmente eram leitores, letrados. Então, a partir do momento que a escola recebe essa diversidade, ela precisa também criar um universo que faça sentido para esse aluno. Mas a gente não está falando de nivelar por baixo, é respeitar essa variedade que ele traz e, a partir dela, introduzir a norma culta, a norma padrão. E alguma sugestão final? Bom, eu falo isso com os meus alunos e para aqueles que estão me vendo agora, é muito importante ter prática na redação. Então, fazer ao menos uma redação por semana. Além do que você disse, né, os alunos que estão fora da escola provavelmente desconhecem a questão da proposta de intervenção, né, Eliane? Isso. Com certeza, me esqueci desse detalhe importantíssimo, né, Rodrigo? Porque na nossa época, quando eu fiz vestibular, e Rodrigo provavelmente também, não tinha essa exigência da proposta de intervenção. Então, isso é muito novo e muita gente fica perdido. O que é? Na verdade, a proposta de intervenção é uma ideia de propor a cidadania numa prova, né? É você tentar dialogar com o conhecimento, não precisa ter medo disso. O importante também é não pensar nos próprios erros como impedimentos ou se desvalorizar. Pelo contrário, a gente deve entender os próprios erros como diagnósticos para poder investir e melhorar e avançar e conseguir os objetivos. E para quem quer se inteirar sobre o tema que a gente viu aqui hoje? Eu não vou dar uma indicação sobre esse tema, mas vou dar uma indicação que eu descobri recentemente. Foram alguns alunos que me mostraram. É um canal do YouTube chamado Quadro em Branco. Então, é um canal mantido por 2 rapazes, muito interessantes, muito inteligentes, e eles costumam fazer o que eles chamam de vídeo-ensaios, em que eles pegam vários temas e dissertam sobre. Então, normalmente, os vídeos têm uma tese clara sendo defendida e eles vão articulando com diversos saberes, com filmes, com literatura, com filosofia, com música, com mangá, com jogos, ou seja, é bem acessível, bem divertido. E eu acho interessante os alunos visitarem porque eles podem ver que dissertar, defender uma tese, pensar, pode ser uma coisa muito divertida e prazerosa. E aí, professora? Bom, eu trouxe um autor do qual eu gosto muito, que é João Guimarães Rosa. É um autor que ele aproveita essa diversidade linguística no país para criar. E, além disso, para aqueles alunos, como eu falei, que estão longe da escola e estão estudando autonomamente, tem 2 sites, que é o Projeto Redação e o Escrever Online. Então, esses sites, eles têm corretores, né, online. Então, você manda a redação, tem um prazo mais ou menos de 1 semana, os corretores te dão um retorno da sua redação, de como está. É muito legal. Professora Eliane, muito obrigado, professora. Obrigada. Muito obrigado mesmo, viu? Foi um prazer. O prazer foi todo nosso. E você, calma. É
É um passo de cada vez mesmo e dá para revisar sempre que quiser, com a gente, lá no nosso site, horadoenem.mec.gov.br, horadoenem.mec.gov.br. Até a próxima!